Muito boa noite, e já terminando a tarde, então vamos para a noite, né? Nós estamos no dia 16 de novembro, um dia depois do feriadão da proclamação da República, e estamos entrando no ar com Estação Hamburgo. Hoje sem o titular do programa, o nosso diretor Rodrigo Steffen, que está em outro compromisso, em outra atividade. Desculpe a interrupção. Vamos lá. Rodrigo, sentiremos muito a sua falta. Com certeza, com certeza. Então espero... Traga lembranças de Acapulco. Espero que já começou a baderna. Espero conseguir levar o programa até o final. Nós temos na bancada hoje uma presença feminina, a doutora Paola Braun. Muito obrigada pelo convite. O Evandro Kaufeld-Schmidt, que é nosso já parceiro de todas as quartas. Boa noite. O Paulo Daniel Spolier. Spolier. Acho que é spoiler mesmo. Spoiler. Contra o fim dos E filmes. o Mauro Blankenheim. A minha avó dizia Plangenheim, mas é o Mauro Blankenheim. Volta e meia, os caras me perguntam, tu era lá do Aços Plang? Plang. Da Casa Paula. Sejam todos bem-vindos aos... E boa noite aos nossos telespectadores também. E vamos começar aqui falando da nossa convidada de hoje, que é capa de revista, lançando livro, né? A doutora Paola, aqui, ó, capa da revista Expansão. Se o Pedro puder pegar aqui. Dá um close. Ó, aqui, ó, doutora Paola, né? Lançando o seu livro na Expansão e hoje aqui conosco no Estação Hamburgo. Principais tutelas sumárias. Doutora Paola, o que trata O que esta vem a obra? ser isso? O que vem a ser isso? Como minhas amigas falam, eu não entendi nada do título, mas eu confio em ti, né? Bom, o livro fala do novo Código de Processo Civil e um novo modelo de processo para o Brasil, né? Que busca atender essa nova sociedade de consumo de massa veloz, né? Como nós falávamos, que somos números hoje em dia, né? E o último levantamento do CNJ foi de 90 milhões de processos e o código anterior não estava mais dando conta, pela estrutura dele, dessa nova sociedade, das demandas dessa nova sociedade, né? Então, esse livro trata desse novo modelo de processo, abordando as tutelas sumárias, que são formas diferenciadas de processo, que atendem com maior efetividade, mais rapidez, determinados direitos, né? Para atender a duração razoável do processo. Até agora, sim, tu falaste no juridiquês, né? Isso. Porque o povo que está lá do outro lado, na telinha, e nós mesmos, né? Eu tinha feito uma pré-definição. Isso é difícil sair do livro, juridiquês, né? Que era a Totela, aquela loja ali de equipamentos para piscina, né? E sumária, porque uma vez eu entrei, quando eu trabalhei na Michel Maynard. Alguém conhece a Michel Maynard? Exportadora. Vai, isso não é do meu tempo. Um dia me chamaram lá na sala do diretor e disseram, Mauro, demissão sumária. Então, tu sabes o que é sumário. Então, sumário é... Pá. Sim, isso acabou. mesmo, sumário é isso. Posso Mas continuar isso aqui? aqui Pode continuar. Mas eu só interrompendo também, sou leigo, isso são recursos que já existem no Código Civil atual ou é uma proposta de alteração do Código que É você o está... Código de Processo, né? O Código Civil é outro código. O Código de Processo é o instrumento, é o veículo, né? O processo judicial que materializa os direitos que estão no Código Civil, por exemplo. Mas as tutelas sumárias sempre existiram. Contudo, no código anterior, elas estavam esquecidas, não foram tão privilegiadas como nessa nova lei de processo, né? As tutelas sumárias são alguns tipos de procedimento que, pela sua a relevância do direito, por exemplo, a posse, uma invasão, ela precisa ter tratamento rápido. Tu tem que ganhar uma liminar, uma antecipação de tutela, né, que realize desde logo um terreno invadido, né? As possessórias são um tipo de tutela sumária. É como se houvesse um recorte no que o juiz pode avaliar. Tu não pode, numa possessória, avaliar
propriedade, tu vai avaliar só a posse e vai ter uma decisão rápida para regular aquela situação. O livro se destina ao leigo ou aos Aos advogados, aos professores, aos alunos, principalmente aos alunos, assim, quem precisa entender qual era o sistema anterior e qual é o sistema agora. Quem está na faculdade, por exemplo, que já entrou nessa nova lei, não consegue entender por que essas decisões que estão nessa lei foram tomadas. E onde né? encontra para comprar? No site da Livraria Juruá, na internet, né, www.juruá.com.br, venda online, né, ou em outras livrarias especializadas. A livrarias Juruá jurídicas. é uma gráfica editora especializada na área jurídica, ou me engano? Atende também a administração, se eu não me engano, o comércio exterior, mas ela E é, é catarinense? europeia. É catarinense? Ela é lá de Curitiba, mas ela é lá de Portugal, a matriz. Pô, que interessante. E é uma editora que está crescendo muito na área jurídica no país. Muito boa essa editora. Muito bom. Então, principais tutelas sumárias à luz do novo Código do Processo Civil. O novo código entrou em vigor agora em março desse ano. A doutora Paola, então, O código anterior era de que ano, doutora? Tá aqui a 1973. capa do livro. 73. Estava obsoleto Nossa. já. Olha, em 40 anos o que mudou a sociedade, né, E gente? Em na termos sua de opinião, tecnologia. Na sua opinião, qual é o percentual assim de necessidades que foram contempladas com esse código? Assim, 100%, 80%? Olha, assim? olha, isso a gente vê no decorrer, né, na prática, quando vem uma nova lei, depois que a gente vai ver as deficiências dela. Mas, o que eu posso te dizer? Desde 94, o outro código antigo estava sofrendo muitas reformas. Estava virado numa colcha de retalhos, para falar assim, né? Um Frankenstein. Por quê? Porque ele foi idealizado numa outra época, tinha outros pressupostos, né? Então, esse novo código absorveu quase tudo de bom que tinha já sido objeto de reforma no código anterior, mas trouxe novidades importantes, principalmente para controle do caos do judiciário, né? Porque 90 milhões de processos, né? Os tribunais superiores julgam 100 mil processos por ano, imagina. E, às vezes, processos que versam sobre a mesma questão de direito, né, que precisam ter um tratamento igual. Não tem qualquer sentido Isso é e a tal da coerência. isonomia? Isso, expressão da isonomia. Tá bem, hein, Mauro? Expressão Eu da tirei isonomia, lá por do quê? fundo. Tirou lá do fundo do baú. O Brasil ele é muito amplo em extensão, né? Então, o que acontecia? Uma decisão lá do Rio de Janeiro completamente diferente de uma decisão aqui do Rio Grande do Sul, como se fossem sistemas diferentes. E não é um código, é um direito, né? Ou meu vizinho ganha, eu perco, uma mesma questão. Então, isso vai ser combatido nessa nova lei. E antes de existir essa nova alteração, os advogados se baseavam em jurisprudências, né? E agora se pode se basear num concreto que é o novo código. Né? Isso. E outra coisa assim, ó. Tu vê que não uma sou só eu que sou inteligente Não, nessa mesa, é né? isso aí, Tem né? cara Tá que todo faz mundo pergunta por dentro. difícil, né? Jurisprudência. Eu até ia pedir para ele repetir a pergunta, mas eu fiquei pela metade. Olha né? que a loira sou eu aqui. A jurisprudência, então, são as decisões, né, dos tribunais que estavam uma para cada lado. Agora, a partir dessa nova lei, os tribunais inferiores, que a gente chama os tribunais aqui dos estados, vão ter que respeitar os tribunais superiores e vai ter uma coerência. O que até para termos de investimento externo no país é excelente, né? Porque ninguém mais estava querendo investir porque o judiciário estava completamente caótico e inseguro, com decisões em vários sentidos, né? Isso não pode. Mercado de capitais, né? Isso aí. Ok. Nós, ao longo do programa, podemos voltar Claro. no assunto. Então, convidamos a doutora a ficar conosco, Ai, que bom. debatendo os outros assuntos também importantes. Aqui vai de 8 a 80, De né? 8 a 80. Vai né? de tudo. Vai ter alguns assuntos interessantes, outros não. Outros nem tanto. Nem tanto, mas a gente vai Não, mas levando. nós temos uma garantia de qualidade hoje, que é a ausência do Fernando Marco. Né? Tá? O programa hoje vai seguir linear. Eu, inclusive, estou aqui ostentando a posição dele. E o representante da ala, Fernando Marco, é o nosso. Da ala Fernando Marco. Parece uma escola de samba isso aqui. A ala Fernando Não é Marco. assim. Não é assim. Eu Evolução, não sou nota conforme com essa colocação. Não. Não, eu acho que, de uma ala Fernando Marco, a beleza é que nota eu- 10, né? Porque Fernando Marco O foi Fernando nota Marco, dez. se estivesse sentado aqui ao lado da doutora Paola, era pedrada o tempo todo, né? Gente, Sim, eu preciso saber quem é Fernando Marco. É um Não colega queira teu, saber quem é. advogado também, advogado. Voltei. É irrelevante. Não queira preciso saber. conhecê-lo. E é o representante da oposição na mesa. Ah, sim, é ele que sempre... É isso. Falando Oposição ao regime. ao né? regime, ao regime.
E falando em política, né, o fato do dia hoje é a prisão do ex-governador do Rio, Antony Garotin, né, por distribuir o cheque alimentação, que é uma espécie de Bolsa Família próprio lá do estado dele, e que durante a campanha eleitoral, a última campanha para prefeito, foi distribuído a revelia durante a campanha e agora foi provado hoje Que ele comprou votos. que ele comprou votos muitos e está preso. Que surpresa. Uma pergunta cretina. Para mim ou para o público? Para todos aqui, já que ela é uma pergunta cretina. Garotinho, por ser garotinho, foi para a prisão da Polícia Federal ou foi para a CASE, alguma coisa assim, para menores infratores? Mas o Brizola... O Brizola Ele foi para a Polícia Federal. Tá, não, porque o garotinho, né? Tipo, Brizola ainda vivo, e não vai aqui nenhuma crítica específica a ninguém. Brizola, antes de morrer, disse assim, não dá para confiar nesses caras de carinha redonda. Então, ele Tem pouco conteúdo, né, eu diria, né? A Justiça de Campos dos Goitacazes apontou compra de votos, associação criminosa e coação como motivos para pedir a prisão do ex-governador do Rio, Antony Garotin. A decisão foi assinada pelo juiz Glaudecir Silva de Oliveira. Além disso, Garotin é citado como protagonista das práticas criminosas entre os outros indiciados na decisão. Ele exerceria, inclusive, uma dominação sobre o Parlamento Municipal de Campos de Goitacazes, onde é secretário do governo. É secretário lá. o garotinho era secretário municipal em Campos. Campos dos Goitacazes. Essa cidade é uma cidade importante do estado do Rio, tem né? Petrolífera. Eu tenho Vocês sabem um se amigo foi que dá aula de história. provisória a prisão ou se é já uma decisão... Deve ter sido provisória, né, para segurar a tramitação do processo. Olha, eu Normalmente não sei te essas responder prisões não isso, duram mas, muito. Ele foi para um presídio. Já hoje. O Conselho Tutelar foi às 10, acionado. o Conselho Tutelar foi acionado. Mas a jurídico investigação dele sobre o tá- garotinho vem de muito tempo, né? Vem de bastante tempo. É, Ele, da esposa. não é de e tal, agora, né? E agora ele foi pego. Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, que a gente teve ontem nesta madrugada de hoje, né? Começou às 0h15 o jogo do Peru. E eu, quando vi a nossa seleção entrar de azul, eu pensei, nós vamos perder. Porque Publicasse no historicamente a Facebook. gente perde quando joga de azul, né? Assisti o primeiro tempo e 0-0, né? Continuou com o mesmo pressentimento. Continuei com o mesmo pressentimento e fui dormir. Né? Aí hoje de manhã, nem o Jornal da Cidade, nem a 0 Hora dava o resultado. Né? Aí eu fui para a televisão. Daquilo que falavam semana passada, os jornais impressos estarem mortos a cada dia E mais. ganhamos de 2-0. Né? Então é um grande feito do nosso Tite, né? O novo técnico da seleção. Em 9 jogos, todos com vitória. E com 6 o oficiais, né? 6 oficiais. E com o pé já na Copa de 2018 da Rússia. E a Argentina saiu de sério ontem, né? Eu não vi o resultado. 3-0 ganhou. 3-0, Atuação contra Argentina e Colômbia. Acho que foi Colômbia, se não me engano. super atuação do Messi, que renasceu das cinzas, né? Qual o Fênix. Fez gol, pifou o cara lá, por sinal o Prato, né? O Prato que estava na reserva virou titular e é a nossa última esperança no ano, Lucas Prato, né? E a Argentina enfrentando um sério problema com a imprensa. A imprensa está atacando, agora os jogadores fizeram um boicote contra a imprensa argentina. Beleza. Porque fizeram algumas ilações lá, não verídicas, segundo os jogadores, então eles estão boicotando a imprensa argentina. Agora. E segundo o que deu para ler e ver hoje nas redes sociais e na televisão, o Brasil jogou bem de novo, né? Começou um pouco atrapalhado, né, o primeiro tempo, e aos 15, 20 minutos do segundo tempo ele já começou Eu quero confessar jogar que bem. enquanto o Brasil jogava, eu dormia, para não dizer Também. roncava. Pois né? é. Eu também. Eu cheguei ontem, 8 horas da noite, de uma viagem com meus grupos de terceiros anos, meus alunos para Canasvieiras. Então, 9h30 da noite, eu já estava montando
aquele sono para manter essa beleza toda. Sim, Aqui, afinal de sim, contas, sim, a gente sim. tem que preservar E isso. manter Doutora a sabe, cutis doutora, pra poder como vir mulher hoje tão no bela, programa. Sabe que a gente precisa manter Soninho isso. da beleza, O né? soninho da beleza. Mas hoje, quando eu acordei, meus grupos do WhatsApp estavam bombando, assim, com alguns comentários meio depreciativos a respeito do Galvão Bueno, que em determinado momento ele tinha... Olha aí, hein? Tá pegando duro no peru. Tá pegando firme no peru, o Tite tá certo. Foi o que eles disseram. Mas o Galvão Bueno é um caso à parte, né? A gente que não faz fofoca aqui nesse programa, De maneira alguma. em hipótese nenhuma. Longe de Como nós. dizia uma tia minha, eu não tô fazendo fofoca, a gente só comenta. A questão é a seguinte, ontem veio à tona numa conversa aí que aquela suposta queda do cavalo, assim, não o teria sido, né? Então eu vou deixar, eu não vou contar agora, não tem aquele negócio que começou, agora conta, né? É que realmente aquilo ali foi um tour de... Foi uma jogada de marketing. Não, foi uma explicação que ele deu para a mídia, porque na verdade houve um confronto físico entre ele e outras 3 pessoas. E outras 3 pessoas. Com interesses diferentes. Diferentes. Vanderlei, nós vamos para o intervalo? É agora, então. Voltamos em seguida, depois de um pequeno intervalo com as mensagens dos nossos apoiadores.